Você já se sentiu assim? Você abre os olhos, mas não há descanso. Você toma café, mas não há energia. Você passa o dia como se estivesse caminhando debaixo d'água, carregando um peso invisível. Você chama isso de estresse, esgotamento, mau tempo ou idade. Mas e se eu lhe dissesse que não é fadiga, mas um roubo? E se essa força vital, esse fogo que deveria impulsioná-lo à criação, ao amor e à vida, o que os antigos hindus chamavam de prana, estiver sendo drenado metodicamente de você todos os dias? E se seu corpo, mente e espírito forem um recipiente no qual alguém fez um furo, e sua essência está vazando lentamente, gota a gota? E se esse vazamento não for acidental? E se sua aura, seu verdadeiro escudo, tiver sido intencionalmente perfurada em 5 pontos-chave? 5 portais pelos quais sua força está escapando para alimentar um sistema construído sobre sua exaustão. Quem se beneficia da sua devastação? Quem precisa que você esteja cansado demais para questionar, devastado demais para buscar a verdade? Helena Blavatsky alertou sobre isso há mais de um século. A humanidade, desconectada de sua fonte interior, torna-se previsível. É facilmente manipulada. Mas e se hoje esse engano terminar? E se existirem práticas ancestrais, conhecimento que nos foi ocultado, práticas para recuperar o poder? Este vídeo não é apenas teoria. É um guia para a ação. É um mapa deixado por aqueles que enxergaram além do véu deste mundo. Não vamos simplesmente diagnosticar. Vamos demunir. Vamos identificar os 5 principais buracos em sua aura pelos quais seu prana está vazando sem que você saiba. E vamos te dar as chaves para selá-los para sempre. Você está pronto para finalmente encontrar esses vazamentos? Você está pronto para reivindicar o que é seu por direito? Você está pronto para praticar a recuperação do seu poder? Helena Petrovna Blavatsky, uma mulher que enxergou além do véu deste mundo, falou sobre isso há mais de 100 anos. Ela alertou: uma pessoa não é apenas carne e osso, mas um campo de energia radiante, uma aura. E essa aura é a sua verdadeira pele, o seu verdadeiro escudo. Mas para a maioria, esse escudo está cheio de buracos. Porque isso é mantido em silêncio. Porque você aprendeu a contar calorias, mas não a conservar energia. Quem se beneficia do seu esgotamento? Quem precisa que você esteja cansado demais para questionar, devastado demais para buscar a verdade? Blavatsky foi clara. A humanidade, perpetuamente cansada, desconectada de sua fonte interior, torna-se previsível. É fácil manipulá-la, fácil vender prazeres passageiros que apenas mascaram o vazio. O sistema em que vivemos é construído sobre o seu esgotamento. A mídia, as corporações, até mesmo as estruturas que prometem salvação. Muitas delas prosperam com sua atenção distraída, seu medo, seu prana perdido. Mas hoje, esse engano termina. Porque se você está aqui, se este vídeo o encontrou, não é coincidência. É uma ressonância. Significa que o universo decidiu. Você está pronto para conhecer a verdade. Você está pronto para encontrar esses vazamentos e selá-los de uma vez por todas. Blavatsky e os sábios tibetanos com quem ela estudou identificaram 5 buracos principais na aura, 5 portais-chave pelos quais seu prana, sua força vital, vaza sem o seu consentimento. E o primeiro buraco é o mais insidioso, o mais profundo e o mais perigoso, porque não está do lado de fora. Está dentro da sua própria cabeça. O primeiro buraco é uma mente descontrolada. Você já parou para ouvir o que está pensando? Já parou para realmente escutar aquela voz interior que nunca para? O que ela está dizendo? Eu não sou bom o suficiente. Vou fracassar de novo. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não vou ter sucesso. É tarde demais para mudar. Vou ficar sozinho para sempre. Cada um desses pensamentos é mais do que apenas um pensamento. No mundo invisível, como Blavatsky ensinava, os pensamentos são entidades vivas. Ela o chamava de elementais, formas de energia semissencientes que você cria com o poder da sua consciência. Cada pensamento negativo que você permite, repete ou alimenta com emoção é uma rachadura na sua aura. É um pequeno vampiro vibracional que você mesmo criou e permitiu que se alimentasse da sua energia. A ciência hoje, mais de um século depois, finalmente está percebendo isso. Pesquisas em neurociência mostram que 80% dos nossos pensamentos automáticos são negativos. 80%. Você entende o que isso significa? Significa que 80% do tempo você trava uma guerra inconsciente consigo mesmo. 80% do tempo, sua própria energia é direcionada contra você, ampliando aquele primeiro e enorme buraco em sua aura. Este é o lento suicídio vibracional que a sociedade chama de vida normal. Você culpa seu chefe, a economia,
sua família, o clima pela sua fadiga. Mas e se o mestre ladrão viver em sua mente? E se você entregar seu poder simplesmente permitindo que esse crítico interno fale? Blavatsky escreveu: a mente deve ser uma serva, não uma mestra. Mas para a maioria, ela se tornou uma tirana. Essa tirana abre a primeira e maior porta para o vazamento de prana. Esse fluxo descontrolado de pensamentos drena seu prana de 3 maneiras principais. A primeira é a preocupação com o futuro. Toda vez que você entra em espiral de ansiedade, imaginando o pior cenário possível, repassando mentalmente fracassos que ainda não aconteceram, você não está planejando, você está se deixando levar pela ansiedade. Você está transbordando energia. Seu corpo não sabe a diferença entre uma ameaça imaginária e uma real. Ele reage com estresse neste momento. Seu prana está vazando, pagando a conta por uma catástrofe que existe apenas em sua imaginação. Você está pagando com sua força vital por milhares de tragédias que nunca acontecerão. O segundo caminho é o arrependimento pelo passado. Cada vez que você revive uma antiga mágoa, conversa ou erro em sua mente, você não analisa nem cura, você está mantendo o passado vivo. Você está ligado, como Blavatsky ensinou, por cordões de energia invisíveis a fantasmas. E esses fantasmas estão famintos. Eles se alimentam do seu prana. Hoje, você reabre uma velha ferida e sua força vital vaza por ela, tentando curar aquilo de que você se recusa a se desapegar. A terceira forma de roubo mental, mais moderna e não menos destrutiva, é a comparação. Por que eles têm isso e eu não? Porque a vida deles parece tão fácil. Porque eles são mais bem-sucedidos, mais bonitos, mais felizes. Cada rolagem no seu feed de redes sociais, cada vislumbre da vida filtrada de outra pessoa, é uma pequena sangria. É um pensamento elementar dizendo: você não é suficiente. E esse pensamento é o buraco. Esse diálogo interno interminável, esse ruído mental, não é apenas uma distração. É o buraco número 1. E mantém você em um estado de pobreza vibracional. Isso te torna fraco, vulnerável, pronto para que forças externas tomem o pouco que resta. Você acha que é coincidência se sentir exausto depois de um dia cheio de pensamentos ansiosos, mesmo sem ter feito nada fisicamente? Não é coincidência. É a prova. Sua energia foi drenada de dentro para fora. Você acha que é coincidência sua mente estar tão descontrolada? O sistema em que vivemos quer que sua mente seja exatamente assim. A mídia alimenta seu medo do futuro. A publicidade alimenta seu sentimento de inferioridade através da comparação. A cultura da culpa alimenta seu arrependimento pelo passado. Você está programado para essa drenagem. Mas como? Como parar o mecanismo que tem funcionado a vida toda? Como fechar esse buraco quando você sente que não consegue controlar seus próprios pensamentos? Os ensinamentos ancestrais que Blavatsky trouxe para o Ocidente oferecem uma resposta clara. Essa técnica é tão simples que chega a ser desprezada, mas é tão poderosa que pode mudar sua vida em questão de dias. Não se trata apenas de pensamento positivo, é algo muito mais profundo. Pensar positivamente é como tentar colocar um curativo bonito em uma ferida purulenta. Você repete: sou rico, enquanto o pensamento primordial, sou pobre, continua a consumir sua energia por baixo da superfície. Isso é supressão, não cura. O que estamos discutindo é um ato de soberania vibracional. É uma prática que os mestres tibetanos usam há milênios para se tornarem mestres de sua realidade. Eu a chamo de veto vibracional. Consiste em 3 etapas. A primeira etapa é tornar-se um observador. Você não impedirá um ladrão se não souber que ele está em sua casa. Durante a maior parte do dia, você não pensa, você é o pensamento. Os elementos do pensamento usam sua mente como um parque de diversões. A partir deste ponto, você começa a observar. Você se torna uma testemunha silenciosa da sua mente. Você simplesmente escuta. O segundo passo é vetar. No momento em que você flagra o ladrão, aquele pensamento: eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer isso, o que eles vão pensar? Você não luta contra ele, não o suprime, não discute. É exatamente isso que ele quer: sua atenção, sua energia. Em vez disso, você o encara diretamente e o veta. Você diz mentalmente ou em voz alta, com toda a autoridade do seu eu superior: eu te vejo. Você não sou eu. Seu poder termina aqui. Pare. Você é o mestre da casa. Você ordena que o elemental fique em silêncio. O terceiro passo, o mais importante, é não deixar nenhum vazio. O vazio será imediatamente preenchido com outro pensamento. Voce imediatamente ancora sua mente. Você respira fundo e conscientemente.
Você sente o ar preenchendo seus pulmões. Você sente seus pés no chão. Você ouve sons no ambiente. Você retorna ao presente. A presença é a forma mais pura de prana. Um pensamento vampiro não pode sobreviver à luz da sua presença. No início, será uma batalha. Os pensamentos retornarão, gritando mais alto. Mas a cada parada, a cada respiração, você recupera seu prana. Você está selando o buraco. Você está reeducando sua mente. Você deixa de ser vítima da sua mente e se torna seu mestre. Este é o primeiro passo para estancar o maior vazamento da sua energia vital. Mas este é apenas o primeiro buraco. Existem 5. E o segundo buraco é igualmente insidioso, porque não tem a ver com o que você pensa, mas com como você fala. O que você está prestes a aprender não é apenas um conselho. É uma prática. Isso é o que os mestres tibetanos que Blavatsky conheceu chamariam de alquimia da mente. Você não pode se impedir de ter pensamentos negativos. A mente funciona não pela força, mas pela observação. Como fechar o primeiro buraco? Uma mente descontrolada. O primeiro passo é a observação consciente. Você deve se tornar um guarda nos portões da sua mente, não um juiz, não um crítico, mas um observador silencioso. Quando um pensamento de medo ou autocrítica surgir, você não luta contra ele nem o reprime. Você simplesmente o percebe, observando como uma nuvem flutuando pelo céu. Você vai e diga: eu te vejo. Você é um pensamento, mas você não é eu. No momento em que você separa o seu eu de um pensamento, ele perde o poder sobre você. Ele para de se alimentar da sua energia. É como apagar a luz para um vampiro. O segundo passo é a substituição vibracional. Helena Blavatsky, assim como Neville Goddard e outros místicos, sabia: o subconsciente abomina o vácuo. Não basta simplesmente parar um pensamento negativo. Ele precisa ser substituído, mas não por uma falsa afirmação positiva na qual você não acredita. Em vez de dizer, eu não tenho medo, o que só reforça o medo, você precisa reescrever a realidade, como Blavatsky fez. Se sua mente diz, eu vou fracassar, você não discute. Você fecha os olhos e experimenta o sucesso por um momento. Você o sente, o vê, o inspira. Você substitui a antiga impressão vibracional por uma nova. É exatamente sobre isso que ela escreveu. Aquilo que você vibra é o que você manifesta. Você muda conscientemente a sua vibração. Faça isso por 21 dias. E você não apenas fechará o buraco, você reprogramará seu cérebro. Você se tornará o mestre da sua mente. Mas o que acontece quando a mente está calma e a dor ainda persiste? E se o vazamento não vier dos seus pensamentos, mas do seu coração? Isso nos leva ao segundo grande buraco na aura. Ruptures emotionais. Pense na sua vida. Naquela traição que você nunca perdoou. Naquela perda que você nunca lamentou completamente. Naquele momento da infância em que você se sentiu rejeitado ou não amado. Pensamos que isso é passado. Pensamos que é apenas uma lembrança. Blavatsky ensinava: isso é uma mentira. No mundo energético, não existe passado. Cada trauma não curado, cada emoção reprimida, é uma ferida aberta e sangrenta em seu corpo etérico. Não é apenas um buraco. É um portal. Blavatsky chamava esses acúmulos de miasmas astrais, aglomerados de energia densa e estagnada que se agarram à sua aura como resina. Você pode ser a pessoa mais positiva do mundo, mas se carregar esses vazios internos, seu prana, energia vital, irá vazar. Já sentiu uma onda repentina e inexplicável de tristeza ou um acesso de raiva que parece deslocado na situação? Isso não é você. São suas antigas feridas, seus miasmas, reativados e exigindo nutrição. E o alimento deles é a sua força vital. Esses vazios emocionais te tornam vulnerável. São como rachaduras em uma armadura. Você pode meditar, recitar mantras, mas qualquer pessoa desconhecida, qualquer situação que te irrite, pode romper suas defesas e drenar sua energia. Por quê? Porque esses vazios vibram. Eles emitem um sinal de desespero, medo, culpa. E esse sinal, como um farol na escuridão, atrai situações e pessoas que ressoam com essa dor e se alimentam dela. Você atrai o mesmo tipo de parceiro que te trairá. Você se encontra nas mesmas situações de trabalho em que não é valorizado. Isso não é azar. É a sua ferida não cicatrizada, gritando para o universo: venha e leve a minha energia. O sistema adora esse buraco. Ele foi construído sobre ele. Publicidade, filmes, música. Tudo é projetado para mexer com as suas emoções não curadas, mantendo você em um estado constante de medo e desejo. Então, como você cicatriza essas feridas?
Como você cura o que dói há décadas? Como você fecha o segundo buraco, o mais profundo? Não é isso que os terapeutas ensinam. Não é sobre isso que os livros de autoajuda falam. Esta é uma prática antiga que Blavatsky chamou de alquimia interior. Não se trata de perdoar e esquecer. Trata-se de transmutakao. Transformar o chumbo da sua dor no ouro do seu poder. E esse processo exige uma coragem que 99% das pessoas não têm. Prepare-se, porque esse conhecimento é perigoso. Perigoso para o sistema construído sobre a sua dor. Perigoso para a indústria da autoajuda que lucra bilhões com soluções paliativas. Perigoso para aqueles que se alimentam inconscientemente da sua energia todos os dias. O que Blavatsky chamou de alquimia interior não se trata de desapegar do passado. Que mentira ingênua! Como você pode se desapegar de algo que faz parte do seu corpo energético? Você pode se desapegar da sua mão ou dos seus pulmões? Não. O que faz parte de você não pode ser desapegado. Só pode ser transformado. Entenda, o miasma astral, a ruptura emocional, não é apenas uma memória. É você. É um fragmento da sua alma, congelado no tempo, congelado no momento da dor primordial. Não está morto. Está vivo. Está faminto. E absorve seu prana todos os dias, simplesmente para existir. A psicoterapia pede que você converse com esse eu congelado. É como tentar convencer um iceberg a derreter falando sobre o sol. É inútil. O pensamento positivo pede que você o ignore, que finja que ele não existe. Isso é ainda pior. É como ignorar a gangrena. Ela simplesmente cresce na escuridão. O caminho ancestral, o caminho que Blavatsky redescobriu, não tem nada a ver com falar ou ignorar. Ele lida com o fogo. A alquimia é o processo de aplicar o fogo da sua consciência, o seu prana puro, a substância densa da sua dor, para purificá-la e libertar a essência aprisionada em seu interior, a sua energia perdida. Como isso pode ser feito na prática? Pare de procurar respostas fora de si. Pare de esperar. Clame por um salvador. Ninguém virá. O salvador é você. O instrumento é a sua própria presença. Este é o primeiro passo do alquimista. Parar a guerra. Toda a sua vida, você esteve em guerra com a sua dor. Você condenou a sua raiva, envergonhou a sua tristeza, temeu o seu medo. Essa luta, esse conflito interno, drena 90% da sua energia vital. O primeiro passo é depor as armas. Você precisa olhar para a parte de si que mais odeia, o seu ciúme, a sua insegurança, a sua culpa. E em vez de atacar, diga: eu te vejo. Eu sei que você está aqui para me proteger. Não vou mais lutar contra você. Esta é uma mudança radical. No momento em que você para de lutar, o prana que foi gasto nesta guerra retorna imediatamente para você. O buraco começa a se fechar. O segundo passo, e requer verdadeira coragem, é entrar na escuridão voluntariamente. Em vez de esperar que o mundo exterior reative a sua ferida, você vai até ela por conta própria. Reserve um tempo, 10 minutos. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Agora, invoque essa emoção. Sim, você ouviu direito. Invoque-a. Relembre o momento da traição. Sinta esse abandono, não como um pensamento, mas como uma sensação no seu corpo. Onde está? Um arrepio no estômago. Uma pressão sufocante no peito. Um nó na garganta. Este é o miasma astral, a ancoragem física da sua ferida energética. A maioria das pessoas, ao sentir isso, foge imediatamente. Abrem os olhos, checam o celular. Você deve fazer o oposto. Concentre sua atenção nessa sensação, não na história que você está criando na sua cabeça. A história é irrelevante, é apenas uma racionalização. Concentre-se na sensação pura e crua. Agora a verdadeira alquimia começa. Passo 3. Respirando para o fogo. Imagine que sua respiração não é apenas ar, mas luz dourada líquida. É prana puro e concentrado. A cada inspiração, você inala essa luz dourada não para os pulmões, mas diretamente para o epicentro desse miasma escuro e denso em seu corpo. A cada expiração, você não a expira, mas relaxa ao redor dela. Você permite que ela seja. O que acontecerá? Primeiro, haverá o inferno. A ferida se revelará. Sua mente começará a gritar: chega! Isso é perigoso. Você vai enlouquecer. Dói demais. Ela lançará imagens, medos, dúvidas. Fará de tudo para te impedir. Por quê? Porque esse miasma, essa ferida, tornou-se uma subpersonalidade. Ela tem sua própria consciência de sobrevivência. Não quer ser curada. Quer se alimentar. Sua consciência é o fogo que a destruirá,
E ela sabe disso. É aqui que 99% das pessoas falham. Elas acreditam nas mentiras de suas mentes. Elas param. Mas o guerreiro do espírito, o alquimista, sabe. Isto é um teste. Este é o guardião do limiar. Você deve continuar. Continue respirando luz dourada diretamente nessa escuridão. Você não está lutando contra ela. Você a está preenchendo com luz. Você a está sufocando com a sua presença. Esteja disposto a sentir. Permita-se chorar, se precisar. Deixe seu corpo tremer. Isso não é fraqueza. É a liberação de energia densa. É literalmente o derretimento de um iceberg. Mantenha sua atenção totalmente focada nessa sensação. E então, em algum momento, uma mudança ocorrerá. Pode levar 5 minutos ou 50, mas acontecerá. A dor atingirá um pico insuportável e então, se dissolverá. O que era um nódulo duro, denso e doloroso se dissipará repentinamente. Você sentirá como uma libertação súbita. O nó na garganta desaparecerá, o aperto no coração diminuirá. Você respirará fundo pela primeira vez em anos. O que aconteceu? Você acabou de realizar um ato de verdadeira magia. Você pegou energia congelada por décadas e a devolveu ao fluxo. Você não a deixou ir, você a integrou, recuperando seu poder. Isso é selar o segundo buraco. Isso é alquimia interior. Ao fazer isso, você não apenas cura o passado, você muda o presente e reescreve o futuro. Porque o sinal vibracional que você enviou ao universo, estou ferido, sou uma vítima, desaparece. E uma vez que esse sinal se vai, o universo não pode mais lhe enviar pessoas e situações que ressoem com ele. Você se torna literalmente invisível para os vampiros. Eles passam voando porque você não é mais alimento para eles. Sua aura se torna suave, íntegra, radiante. Seu prana permanece seu. Você se torna um ser soberano. Este é o trabalho profundo, difícil, mas extremamente recompensador que você pode realizar. E é isso que o sistema esconde de você. Ele não quer que você saiba que pode se curar, gratuitamente, usando apenas o poder da sua própria consciência. Ele prefere que você permaneça ferido, dependente e consumista. A escolha é sua. Mas espere. Mesmo que sua mente esteja tão calma quanto um lago na montanha, e seu coração esteja selado e íntegro, existe outra brecha. O vazamento mais insidioso, o mais sutil de todos. Uma brecha tão difícil de perceber porque se disfarça de amor. Escondendo-se atrás da bondade. Usando a máscara da sua maior virtude. Este é o terceiro grande buraco por onde seu prana vaza. Conexões energéticas inconscientes e contratos kármicos. Você acha que é apenas você? Acha que suas decisões são suas? Acha que seus desejos são seus? Que ilusão trágica. Blavatsky, estudando os ensinamentos secretos do Oriente, descobriu que o mundo moderno tenta desesperadamente esquecer: não somos ilhas. Somos uma rede. Somos todos ponto, estamos conectados, mas não da maneira que belos discursos sobre unidade sugerem. Estamos ligados por fios invisíveis, cordões, contratos formados em cada interação. E a maioria dessas conexões não são laços de amor. São grilhões. São tubos vampíricos pelos quais sua força vital se esvai 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando você dorme. Principalmente quando você dorme. Pense em seus pais, ex-amantes, filhos, seu chefe, até mesmo no estranho com quem você teve uma discussão acalorada no trânsito. Você acha que a interação terminou quando vocês se separaram? Helena Blavatsky teria rido de tamanha ingenuidade. Toda interação emocional intensa, especialmente uma que envolve promessas, votos, profunda culpa ou intenso desejo sexual, cria o que os místicos chamam de cordão etérico. Isso não é uma metáfora. É uma estrutura energética real e tangível no plano sutil que conecta a sua aura à aura de outra pessoa. E a energia, o prana, flui ao longo desse cordão. Eis a dura verdade. O prana sempre flui de quem tem mais, quem vibra em uma frequência mais alta. Para quem tem menos, quem vibra em uma frequência mais baixa. Você já se sentiu completamente exausto depois de uma simples conversa com alguém? Você desliga o telefone e se sente como se tivesse corrido uma maratona. Para onde foi a energia? Foi sugada por esse cordão. Você já ficou sem conseguir parar de pensar em um ex-parceiro, mesmo depois de anos do término. Você revive conversas antigas, ressentimentos. Acha que são apenas memórias? Não. É um cordão energético ativo, que ainda te mantém prisioneiro. Essa pessoa, talvez a milhares de quilômetros de distância,
Continua inconscientemente se alimentando do seu prana, da sua devoção, da sua conexão não resolvida. Blavatsky ensinava: esses cordões são uma das principais causas de fadiga crônica, depressão e incapacidade de seguir em frente. Você não consegue voar porque centenas dessas âncoras invisíveis estão presas aos seus pés, puxando você para trás, para baixo, para os dramas, necessidades e dores de outras pessoas. E aqui está a parte mais assustadora. O sistema adora esses laços. Ele é construído sobre eles. A cultura das celebridades consiste em milhões de pessoas criando laços etéricos de adoração com alguns indivíduos, doando voluntariamente seu prana a eles. A religião dogmática é a exigência de jurar lealdade a uma entidade ou instituição, criando um contrato eterno para a transferência de energia. A cultura da culpa na qual somos criados. Você deve cuidar dos seus pais, não importa o custo. Você deve se sacrificar pelos seus filhos. Você deve ser leal à empresa. Todos esses são contratos kármicos. Eles criam buracos na sua aura por padrão. Você nasce endividado, já com vazamentos. Você é uma bateria, e nem sabe disso. Você já se sentiu culpado depois de dizer não? Uma obrigação inexplicável de ajudar alguém às suas próprias custas. Isso não é bondade. Isso é ativar um contrato. É puxar um fio invisível, e seu prana começa a fluir. Este terceiro vazamento é o mais difícil de detectar porque se disfarça de personalidade. Você pensa: sou apenas atencioso, responsável, amoroso. Mas Blavatsky perguntaria: você é amoroso ou apegado? Generoso ou escravizado? A diferença entre esses estados é a diferença entre um ser soberano e uma bateria. Como saber se você tem esses vazamentos? Observe sua vida. Você se sente esgotado perto de certas pessoas. Você fica obcecado com pensamentos sobre pessoas do passado. Você tem dificuldade em dizer não sem se sentir culpado. Você atrai pessoas carentes, perpetuamente em crise. Se sim, sua aura está repleta desses cordões. Seu prana está vazando. E o pior, esses cordões funcionam nos dois sentidos. Você não apenas perde energia, como também absorve a de outras pessoas. De repente, você sente a ansiedade do seu parceiro, a raiva do seu chefe, a depressão da sua mãe. Seu campo energético se torna um depósito para o lixo emocional de outras pessoas. E você se pergunta por que está doente, cansado e não consegue pensar com clareza. Então, em nome de tudo que é sagrado, como cortar esses laços? Como romper esses contratos invisíveis sem se tornar insensível e egoísta? Existe uma maneira de amar sem se perder? De estar preso, mas livre? Sim, existe. E este é o próximo grande segredo da alquimia que Blavatsky trouxe ao mundo. Não se trata simplesmente de cortar os laços, como muitos praticantes modernos ensinam. Isso é simplista demais, muitas vezes, não funciona. O laço simplesmente se regenera porque o contrato subjacente não foi dissolvido. Não. Você precisa realizar o que é conhecido como desfazimento de contratos vibracionais. Este é um ato de suprema autoridade espiritual. É uma declaração da sua soberania perante o universo. É um processo que requer não tesoura, mas fogo, o fogo da sua consciência desperta. Como fechar este terceiro buraco, o mais insidioso, as conexões tóxicas. Este processo consiste em 3 etapas, que devem se tornar sua prática diária, sua disciplina espiritual. O primeiro passo é uma decisão radical e irrevogável. Você precisa tomar a decisão interior de que sua energia lhe pertence. Essa é a sua soberania vibracional. Isso não é arrogância, é uma lei sagrada. Agora mesmo, onde quer que você esteja, diga, em voz alta ou em silêncio, com uma intenção que transcende a matéria: minha energia é minha. Eu sou o mestre do meu campo. Estas não são apenas palavras. No mundo invisível, na luz astral, isso soa como uma ordem. É uma ordem para que sua aura se condense. Você aprendeu sobre os 5 buracos em sua aura, mente, emoções, conexões, vibrações, corpo, pelos quais seu poder está vazando. Agora você tem as chaves para selá-los e recuperar sua energia. A escolha, tornar-se uma vítima ou um mestre, é sua.